Olá, sejam bem-vindos de volta. O meu nome é Gustavo Rocha e você já sabe, esse é o Promessa Notícias. Aqui nós atualizamos você sobre todos os últimos acontecimentos da Igreja Adventista da Promessa no Brasil e no mundo. Tem muita notícia boa, então vamos lá? Que tal começarmos o programa de hoje com uma excelente notícia? Missão Promessista em Breves, no Pará, realiza primeiro batismo. A missão Tajapuru, em Breves, no Pará, já tem os seus primeiros frutos. 14 pessoas se tornaram discípulas de Jesus em um belo batismo, no último sábado, dia 16 de abril de 2022. O trabalho missional reuniu as forças das duas igrejas do município que fica na ilha do Marajó, a Igreja Adventista da Promessa sede e a igreja do bairro Riacho Doce. A missão do Tajapuru começou com o primeiro contato da família do irmão João, no dia 18 de novembro de 2020. O pastor Everton Wilker conta como o Senhor lhe direcionou, mesmo sem entender na época, o que ficou claro agora. Ele disse: "Foi isso que Deus me falou e no início eu não entendi, mas Ele, em sua onisciência, já havia projetado uma igreja na beira de um rio barrento, em um lugar longe e até menosprezado. Isso é coisa de Deus. Eu sou grato ao meu Jesus por me fazer viver esse momento", declarou o pastor Everton Wilker. As igrejas de Breves, na Convenção Norte, têm vivido tempos de avivamento e mantido tanto ações missionárias pontuais, como a que aconteceu no Retiro, como as de longo prazo na missão Tajapuru. A reportagem completa você pode acompanhar na matéria do site promessistas.org. Uma verdadeira bênção de Deus. Um outro grande acontecimento se deu em Rolim de Moura. Com foco educacional e social para crianças e adolescentes, o projeto Plantando Esperança foi lançado em Rolim de Moura, neste último sábado, dia 13 de agosto de 2022. Aconteceu o lançamento do projeto Plantando Esperança Rolim de Moura, no estado de Rondônia, na Convenção Rondoacre das Igrejas Adventistas da Promessa. A ação teve cunho educacional e social para crianças e adolescentes da cidade e teve o apoio da Agência Humanitária Brasil da Aliança Mundial Promessista. O pontapé inicial teve também a presença do pastor Adeumilson Júlio Pereira, o presidente da Convenção Geral, que levou a palavra de Deus, e do diretor da Agência Humanitária Brasil, o pastor Roberto Júnior. Agora, como ajudar o projeto? Uma das formas de você ajudar o Plantando Esperança Rolim de Moura é doando qualquer valor através do site amigosdamissão.org. Os recursos recebidos por meio de parceiros e parcerias são revertidos em projetos sociais, evangelísticos e na manutenção e ampliação da TV Viva Promessa. Você pode assistir a transmissão da live no link da descrição ou no link que está no portal promessistas.org. E como você já sabe, agora chegou a hora do nosso giro de notícias. A gente vai passar por vários lugares do nosso país com notícias da promessa para você. No nosso giro de notícias, nós vamos começar pelos nossos irmãos em Santa Catarina. O batismo foi realizado com 6 pessoas no dia 9 de abril desse ano. Os novos discípulos disseram que ser batizado é uma oportunidade de celebrar que pertencem a Deus, de morte para o mundo, de entrega de suas vidas ao Deus triuno e uma nova maneira de viver em Cristo Jesus. Foi com essa convicção que esses irmãos desceram as águas batismais na capital catarinense para a glória de Deus no dia 9 de abril. Um momento sem dúvida de festa no céu e na terra. Já no norte do país, lá na fronteira do Brasil com o Peru, no estado do Acre, na cidade de Assis, Brasil,
5 irmãos nasceram de novo em Cristo e participaram de um batismo nas águas. Testemunho público da fé no Senhor, os novos promessistas são ovelhas do pastor Saulo Rodrigues, cuja igreja pastoreada por ele pertence à Convenção Rondoacre. Agora nós vamos para o Mato Grosso, na região centro-oeste do nosso país, onde a Igreja Adventista da Promessa, Missão Cuiabá, realizou em julho desse ano uma ação com o MCA. A Escola Bíblica de Férias, como tradicionalmente é conhecida na igreja local, conduziu cerca de 40 crianças e ensinou sobre a vida e obra de Jesus Cristo. A igreja da Convenção Mato Grossense viu a aceitação de 16 crianças a Jesus durante a sua escola bíblica de férias, que acontece todos os anos na comunidade local. É uma realização do Ministério de Crianças e Adolescentes local, que acontece no primeiro fim de semana de julho, que aconteceu nos dias 2 e 3 de julho desse ano. O trabalho evangelístico feito na igreja local, conhecido como Escola Bíblica de Férias, promoveu as crianças de forma didática e adaptada para essas faixas etárias e anunciou a elas assuntos como a vida e obra de Jesus Cristo. Segundo a igreja local, foi lindo, glorioso e emocionante ver aquelas crianças cantando com alegria, outras chorando e entregando suas vidas ao senhorio de Cristo. Honras e glórias pertencem ao Senhor e eu creio que tanto eu, quanto vocês, quanto a Igreja Adventista da Promessa se alegra por 16 crianças que se entregaram a Jesus. Agora nós vamos para um rápido break, um rápido intervalo, mas fique aí que depois que nós voltarmos do intervalo, nós temos uma grande ação da Convenção Goiás. Você não pode sair daí. Até já. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. São 90 anos de história. Nesses 90 anos, nós sempre sonhamos em ter um lugar onde pudéssemos planejar novos projetos e sonhar novos sonhos. Um lugar onde fosse possível formar missionários e pastores engajados na missão. Um lugar onde o povo promessista pudesse chamar de seu. Não imaginávamos que em um período tão difícil fosse possível alcançar esse sonho. Mas Deus realiza milagres. 25 de maio de 2022 será um dia para entrar na história de todo o povo promessista, pois Deus nos permitiu, em meio a tantos desafios, inaugurar o Centro Administrativo Promessista para a América do Sul. Uma parceria entre a Convenção Geral e Convenção Paulista, com o apoio de todas as convenções do Brasil, conquistamos essa bênção. Um campus com casa para os seminaristas, salas de aula, ampla biblioteca, sala de reuniões e um estúdio moderno, o Centro Administrativo Promessista está preparado para acolher a liderança, formar novos líderes e nos inspirar a sonhar novos sonhos. Cremos que esse será o primeiro de muitos centros de formação missionária que Deus dará ao povo promessista.
para que através da formação pastoral e capacitação espiritual nós possamos pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações. Nós cremos que Ele chamará pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. E a Igreja Adventista da Promessa, brevemente, estará em todos os continentes. Um dia os céus do mundo serão diferentes, porque o povo adventista da promessa vai alcançar os confins da terra. A PEC e MCA da Convenção Goiás realizaram um encontro de capacitação para professores. Cerca de 60 professores de várias igrejas adventistas da Promessa da Convenção Goiás participaram de um encontro de capacitação de professores promovido pelo Ministério de Crianças e Adolescentes, o MCA, e a Aliança Pró-Evangelização de Crianças, a APEC, no último sábado, dia 20 de agosto. Na Promessa de Jardim das Esmeraldas, em Goiânia, a capacitação teve como ministrantes os professores Denise Ângela e Antônio Júnior, que durante aproximadamente 8 horas de aula falaram sobre a criança no ensino de Jesus e o professor evangelista de crianças, entre outros temas. O conteúdo da programação teve muita diversificação. Programa de aulas recheado de lições bíblicas, cânticos, oração e memorização de versos bíblicos. A diaconisa Tânia Margarida Gonçalves, diretora regional do MCA, e uma equipe de apoio fizeram a organização em parceria com a diretoria da Convenção Goiás. Segundo a organização do treinamento, o encontro foi maravilhoso, produtivo e muito marcante, para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos com mais professores capacitados para produzir o ensino da Palavra de Deus para as nossas crianças. Agora chegou a hora do nosso quadro que você já conhece. De olho na notícia, de olho na Bíblia. O nosso quadro de hoje tem um tema muito importante: a intolerância religiosa no Brasil. Nós estamos com os ânimos acirrados no Brasil, por diversas questões, políticas, econômicas, ideológicas, enfim. Tem se tornado um tempo de muita intolerância, e uma das mais frequentes formas de intolerância é a intolerância religiosa, que além de histórica, ainda perdura. Intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. Não é diferente no Brasil. Acompanhe. Bom, pastor Leilton, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui no quadro. E aí, já para passar a palavra para o senhor, pastor Leilton, o senhor como líder religioso, como pastor, como o senhor vê essa questão da intolerância religiosa, principalmente no nosso tempo atualmente no Brasil? É uma alegria poder participar com você desse quadro. A gente cumprimenta a todos que estão acompanhando esse programa. Bom, a gente enxerga a questão da intolerância religiosa com preocupação, né, por conta do aumento de casos, de incidência no nosso país. Nós vivemos num país chamado laico, onde nenhuma pessoa deveria ser nem privilegiada e nem perseguida, né, por conta de expressar a sua fé. Então, quando se sabe, né, de religiões, de crenças religiosas que são perseguidas dentro do país, então, de fato, isso chama atenção, né, porque foge da ideia de um Estado que é laico, onde as pessoas podem expressar
a sua fé, né? A gente observa com preocupação, Gustavo, mas também não se assusta e nem fica tão surpreso, porque na Escritura Sagrada foi dito, né, principalmente em relação aos cristãos, que essa perseguição ela aconteceria de fato, né, contra aqueles que professam Jesus como Senhor. Se a gente faz uma pesquisa a respeito de intolerância no nosso país, via de regra, a grande parte das notícias, elas vão no certificado de perseguição religiosa contra religiões de matriz africana. Mas os cristãos também são perseguidos no nosso país em alguma medida, né? E realmente não é tão divulgada, né? A chamada cristofobia, né? Mas no Brasil também há certo tipo de perseguição, talvez não uma perseguição física, mas intelectual, né? Quando cristãos se veem coibidos, né, de poderem compartilhar a sua fé, né? Alguns postulados cristãos, né, que são questionados, e quando você expressa a sua fé em algum assunto, você, de alguma maneira, é inibido, é perseguido, é meio que desprezado por conta disso, né? Posso citar como exemplos aqui o posicionamento cristão sobre o aborto, o posicionamento cristão sobre ideologia de gênero, né? Creio que há um tempo desse aí andou-se falando também da proibição de pregação do evangelho para tribos indígenas, né? Com a fala de que poderia acabar mudando a cultura das tribos indígenas. Então, de alguma maneira, acaba havendo um tipo de perseguição meio que velada, né, aos postulados cristãos, e você acaba sendo cerceado, né, de alguma maneira, de poder expressar livremente a sua fé. Então, bom, nós cristãos, nós somos intolerantes contra o pecado, né? Porque Deus é intolerante também contra o pecado. E nós temos, de certa maneira, uma mensagem que é exclusivista, no sentido que nós acreditamos que salvação só é possível por meio do Evangelho e por meio de Jesus Cristo. Então, isso é verdade em relação aos cristãos. Mas, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, apesar de nós crermos nisso e defendermos isso, nós não podemos usar essa mensagem para oprimir as pessoas ou para perseguir as pessoas. Então, se nós cristãos fazemos isso, então nós estamos sendo, de alguma maneira, intolerantes, né? E não é esse o caminho que o Evangelho ensina para a gente. Nós devemos ser, né, contra todo e qualquer tipo de intolerância ou perseguição, né? Se nós queremos ter o direito de nos manifestarmos livremente em relação àquilo que a gente acredita, então isso também deve ser verdade em relação a outras pessoas e a outros credos também, né? Então, nós temos na carta de Pedro, né, eu acho que algumas boas recomendações em relação a isso, né? No capítulo 2, Pedro diz para a gente responder com mansidão, se a gente for injuriado, né? Se estão falando mal da gente, que a gente se comporte de maneira exemplar, né? Para que naquilo que estão falando mal da gente, o nome do Senhor seja glorificado no dia da visitação, né? Pedro diz para a gente responder de maneira paciente e com mansidão aos que perguntam a razão da nossa esperança. Então, aquele ambiente de Pedro era um ambiente de hostilidade à fé. Os cristãos eles estavam sendo hostilizados na sociedade por conta do que acreditavam, mas mesmo assim Pedro não pediu para eles partirem para cima, né? Pedro pediu para que eles vivessem e respondessem como Cristo respondeu às ofensas e às perseguições, né? Ele foi odiado, mas não odiou, né? Não perseguiu, da sua boca não saiu injúria, né? Então, Cristo é o nosso maior exemplo nesse sentido. Então, o desafio é continuar vivendo como Jesus e responder com mansidão e paciência os que pedem a razão da nossa esperança. Para finalizar o programa de hoje, eu queria te perguntar, você ficou sabendo? Pais pedem oração pelo recém-nascido Samuel, diagnosticado com doença rara. Samuel é um bebê recém-nascido que foi diagnosticado com epidermólise bolhosa. Ela é uma doença rara que, segundo a medicina, não tem cura. A doença causa bolhas na pele quando há
atritos ou traumas. Os pais dele, o irmão Gabriel e a irmã Cristiane, que congregam na Igreja Adventista da Promessa em Primavera do Leste, Mato Grosso, pedem às igrejas em todo lugar que essa notícia chegar, oração por seu filho. Os pais, bem como os promessistas de Primavera do Leste, creem no milagre e na cura do pequeno Samuel e se agarram na promessa bíblica como divulgado nas redes sociais da igreja. Quando eu clamo, tu respondes. Salmo 138, 3. Faça parte dessa corrente de oração também. Clique no link da descrição desse vídeo e compartilhe a imagem e o pedido dos pais do pequeno Samuel. Irmã Cris, a senhora que é a mãe do pequeno Samuel, conta para nós assim um pouco de como foi ter o diagnóstico, receber, e principalmente o que mudou depois do pedido de oração para esse tempo agora, como é que está atualmente? No período, né, que a gente recebeu o diagnóstico, Samuel tinha 2 meses de vida. Na verdade, ele apresentou os primeiros sintomas com 4 dias de vida. Até nós recebermos, né, acharmos algum médico que conhecesse de fato a doença, que pudesse, né, nos dar um respaldo, ele já tinha 2 meses. Então, esses 2 meses foram de muita luta. E assim, que a gente não tem como saber, né, o que ele está sentindo, ele não fala, ele só sabe se expressar chorando. Então, a gente passou muita dificuldade mesmo em relação a saber como lidar. Então, assim, o Samuel, ele vem crescendo, se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Não tem apresentado atualmente nenhuma bolha, nenhuma ferida na extensão do corpo dele, né? Então, assim, ele está numa fase de ir pro chão, de querer engatinhar, começar a andar. Mas, graças a Deus, né, ele tem se desenvolvido, tem passado por todas as fases normalmente, não tem apresentado nenhuma bolha, nenhuma ferida. Nós ainda convivemos, né, com a condição, né, especial, mas nós cremos que Deus, ele é poderoso para curar. E assim, mesmo se a cura não vier, nós já somos eternamente, imensamente gratos a Deus, porque ele tem cuidado muito bem de Samuel, né? Então, assim, eu fico até emocionada em dizer que Deus, ele tem nos amado e tem nos guardado, assim, de uma forma grandiosa. E isso é, com certeza, a resposta, né, das orações, das nossas orações, né, das orações dos irmãos, de todos aqueles que nos ajudaram. Então, assim, meu nome, né, nome do meu esposo, e a gente agradece grandemente aos irmãos pelo apoio, pelas orações, né? A gente continua acompanhando muito de perto, né, a condição dele, essa condição da epidermólise, mas, assim, ele está muito bem, graças a Deus, né? E, assim, só gratidão a Deus mesmo, por tudo que ele tem feito na nossa vida. A equipe do Promessa Notícias, a equipe da TV Viva Promessa, e eu tenho certeza que todos os promessistas que nos assistem, em nome de todos os promessistas, eu acho que nós falaremos que a gente continua intercedendo pela família da irmã Cris, do pequeno Samuel, a história de vocês, seu esposo, sua família inteira, os irmãos de Primavera do Leste. Com certeza nós vamos ficar intercedendo e fica o nosso abraço, o nosso apoio, a repercussão, o pedido de oração, mas com certeza, como a senhora destacou bem, Deus está no controle, nós confiamos no cuidado dele. Então, por hoje é isso. O nosso muito obrigado a você que assistiu ao Promessa Notícias de hoje. Você pode se atualizar ainda mais no site promessistas.org e nos seguir nas redes que estão aparecendo aqui na tela. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!